Estamos no penúltimo capítulo dessa série. Semana que vem é o encerramento dessa série. E estamos falando sobre fé e sobre o crescimento da nossa fé. Por que é importante esse assunto? Porque se você analisar o Novo Testamento, tudo no Novo Testamento gira em torno de crer em Deus. Tudo. O ministério de Jesus aqui na Terra foi um ministério que veio despertar em nós, acordar-nos para que pudéssemos crer em Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. Às vezes a palavra é forte, vocês pensam que é fácil falar aqui na frente? Não é não. E o ministério de Jesus foi esse, tanto que o versículo mais conhecido do Novo Testamento é: porque Deus, o que Ele fez? Amou o mundo de tal maneira, amou tanto as pessoas, o que Ele fez? Ele deu seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, tenha a vida plena. Esse é o resumo de tudo o que aconteceu com a vinda de Jesus. Então, tudo nos leva a crer. Olha que interessante. Mas se você analisar também o Velho Testamento, tudo também está baseado na confiança que a gente tem ou deveria ter no Deus Criador de todas as coisas. E pensa bem, se tudo que você faz, tudo que eu faço, tudo que eu penso, se a minha crença interfere em tudo que eu penso e o que eu faço, é muito importante saber que tanto que eu creio em Deus. Porque isso vai impactar a sua vida totalmente. O tanto que você confia em Deus vai fazer você escolher a esquerda ou a direita, A ou B, esse caminho, aquele caminho, isso que você pode falar ou aquilo que você pode falar, esse trabalho, aquele trabalho, tudo depende do que você pensa e crê. Portanto, talvez essa série, em relação a esse aspecto, talvez seja das mais importantes que a gente esteja fazendo aqui na capela. Bom, então eu tenho dito desde o primeiro dia que Deus usa algumas ferramentas para nos ajudar a que essa fé e essa confiança que nós temos possa crescer. Então, você começa com uma fé pequenininha, quando você tem o primeiro encontro com Jesus, algumas pessoas vão se batizar no sábado, alguns estão chegando ainda, não sabem nem a diferença entre o Velho e o Novo Testamento, estão ainda aprendendo algumas coisas. Você fala José, a pessoa não sabe qual José que é da Bíblia, já imediatamente pensa no pai de Jesus, né? Pai físico de Jesus, mas tem o José do Egito. Então, tem muita gente que ainda não sabe muita coisa, está tateando, está aprendendo, está começando a caminhada. Então, talvez para algumas pessoas assim seja mais difícil você depositar sua confiança em Deus. Você está diante de uma circunstância difícil e você poder confiar que Deus está com você. Por isso que é importante essa caminhada de fé. Por isso que é importante você aprender sobre essas ferramentas que Deus usa para desenvolver a nossa fé, para amadurecer a nossa fé. Vamos ser bem sinceros agora, tá? Vamos esquecer que a gente está na igreja agora, vamos exagerar um pouco aqui. Às vezes, você vê uma pessoa com uma fé muito sólida, você não tem só inveja dela, você fica irritado com ela. Pensa, não é verdade? Às vezes você vê aquela pessoa que parece que está tudo sempre bem, pessoa está tudo legal, e quando não está bem, quando você sabe que não está bem, aquela pessoa passa em paz sobre as lutas. Você fala, caramba, meu, que raiva. Primeiro que eu não me sinto bem nunca, e segundo que quando as coisas dão errado, eu vou lá para o fundo do poço. Às vezes a gente fica até com uma inveja, mas assim, uma irritação em relação a esse tipo de pessoas que têm uma fé sólida. Mas quando, na verdade, a gente devia buscar essa maturidade, buscar essa fé, para que a gente pudesse ser assim. Né? Quando as coisas estão bem, você está muito bem. Você está muito feliz, você está transbordando felicidade e amor para as pessoas. Quando as coisas não vão bem, você está em paz. Você não está desesperado, você não é qualquer coisa que vai te jogar lá no fundo do poço. Você passa
pelas agonias, pelas situações, né? Então eu comecei a apresentar aqui no primeiro dia, a primeira das ferramentas que Deus usa para fazer a nossa fé crescer, que foi um ensino prático da palavra, isso que eu estou fazendo aqui agora, tentando traduzir algumas verdades bíblicas de uma forma aplicável, que você possa sair daqui, colocar em prática, e isso ajudar a sua fé a crescer. Então essa é uma das ferramentas que Deus usa aqui, ali no andar de baixo, com as pessoas que estão com os nossos filhos. Da mesma forma, eles tentam traduzir as coisas de uma forma que a criança possa entender e possa colocar em prática na vidinha dela. Quando a gente faz o que demais, luzes, fumaça, piada, brincadeira, tudo, quem é pai e já traz o filho aqui há algum tempo no que demais, sabe que os nossos filhos são impactados por aquilo. E eles nos cobram, às vezes, as virtudes, né? Eu já tive isso na minha casa. Ele vem repetir aquela virtude que foi aprendida no que demais. Então essa é a primeira das 5 coisas que Deus usa. Depois, eu falei de ministério de devocional, né? Falei como é que eu chamei? Disciplinas pessoais. Hoje eu estou lerdo, gente. Palmeiras campeão. Eu falei de disciplinas pessoais no segundo dia. Coisas que você pode fazer e você precisa fazer para estar mais próximo do Senhor. Ler a palavra, ter um tempo sozinho de oração, um tempo de recolhimento, aquela hora que você fecha a porta do seu quarto, fica sozinho com Deus, abre o seu coração, derrama-se diante de Deus, pede perdão a Deus, perdoa aqueles que o têm ofendido. Então esse é um momento muito importante, isso é uma coisa que nos aproxima de Deus e faz a nossa fé crescer. Aí semana passada eu falei de uma coisa desconfortável, que foram as circunstâncias pivotais, quando a gente passa por coisas que você não está esperando, que vira a sua vida de ponta cabeça, e às vezes Deus usa aquele tipo de situação para impactar a nossa fé. Às vezes é por causa do sofrimento que muitos de nós estamos aqui presentes hoje, né? E hoje, em especial, a mensagem é curta hoje, mas muito prática, eu quero falar sobre ministério pessoal. É uma outra coisa que nos aproxima de Deus e faz com que a nossa fé cresça. Quando a gente fala em ministério, talvez a maioria de vocês já fecha uma portinha no cérebro, ou vem um pensamento assim, isso não é para mim, ministério, não, deixa eu quieto aqui. Como a Larissa falou no testemunho dela aqui, né? Por isso que a gente colocou o testemunho dela. Ficou algum tempo ali só sentada, eu não tenho condição de ajudar, eu não tenho tempo, não tenho preparo, não estudei teologia, acabei de me converter recentemente, então assim, esse assunto não é para mim. Eu vou tentar mostrar, com algumas coisas que a gente vai ler hoje aqui, que esse assunto sim é para você, esse assunto é para cada um de nós. E eu vou usar uma passagem muito conhecida, que eu usei mês passado, na série passada, eu usei para mostrar um aspecto desse acontecimento na vida de Jesus Cristo. Hoje eu vou abrir um outro ponto de vista nessa mesma passagem, relacionado com o ministério pessoal. E eu estou falando de Mateus capítulo 14, se você trouxe a sua Bíblia, eu quero te dar o contexto do que estava acontecendo aqui. Jesus Cristo, estava com seus discípulos quando chegou uma notícia horrorosa. É umas circunstâncias daquelas que mexem com a emoção, viram a vida de ponta cabeça. Os discípulos chegaram com uma notícia muito ruim para Jesus. Jesus, seu primo, João Batista, acabou de ser decapitado. João Batista é aquele mesmo que estava na barriga da Isabel, sua mãe, quando Maria veio visitá-la e ele se revirou dentro da barriga, e aí Isabel já começou a profetizar sobre Maria, falou, essa vai ser a mãe do Senhor, etc. Então, João Batista e Jesus tinham mais ou menos a mesma idade, com um pouquinho de diferença. João Batista era um pouco mais velho, então eles são primos, então pessoas muito íntimas. João Batista é o mesmo que batizou Jesus, quando Jesus tinha 30 anos. Então eles eram muito queridos um do outro, e quando chegou essa notícia, Jesus ficou arrasado, como qualquer um de nós ficaria. Jesus era Deus, mas era homem.
passou pelas mesmas dores e as mesmas aflições que nós passamos. Então Jesus recebeu essa notícia e ficou triste. E aí ele quis ficar sozinho, quis sair dali e ficar sozinho. Então, no versículo 13 diz isso: quando Jesus ficou sabendo do fato da morte de João, ele entrou num barco e foi num lugar para ficar sozinho. É como se a gente estivesse passando por uma situação assim, e você falasse assim: gente, deixa eu ficar quieto, me deixa em paz, deixa eu sossegar. Mas olha o que diz o próximo versículo: mas não adiantou, porque alguém o reconheceu e a notícia se espalhou, que Jesus estava por ali. Imediatamente, o povo das cidades vizinhas rodeou o mar da Galileia para ir ao encontro dele. Eu imagino que se fosse comigo, a minha reação ia ser assim: que droga, cara, não posso nem ficar sozinho um pouquinho. Mas Jesus não reagiu assim. Olha como Jesus reagiu diante disso. Ele, naquela contrição, naquele coração apertado, Jesus, quando viu o povo chegando, compadeceu-se deles. A gente acabou de ouvir sobre compaixão, ouvimos hoje de manhã, no que demais, sobre compaixão. Compaixão é você sentir a dor do outro. Jesus, quando olhou aquela multidão em necessidade, precisando de cura, precisando saber sobre Deus, com todo tipo de necessidade que vocês possam imaginar, crianças, doentes e tudo, quando Jesus olhou para aquela multidão, ele se esqueceu do que ele estava sentindo, deixou para lá o que ele estava sentindo e se compadeceu daquelas pessoas. Compadecer é diferente de você ter piedade. Não sei se você sabe a diferença. Piedade é você ficar com dó. Você olhar, ficar com dó. Compaixão é um passo a mais, é algo a mais, é uma atitude. Você sente aquilo e você faz alguma coisa com aquilo, né? Então Jesus, meio triste, cansado, abatido, Jesus se compadeceu deles e curou os que estavam doentes. Jesus falou: olha, pode vir, eu estou cansado, não estou legal, não é o melhor dia para eu fazer isso, mas olhando a necessidade das pessoas, Jesus as amou e atendeu. Então compaixão é isso, é você sofrer junto com a pessoa. Aí, vocês sabem da história, Jesus ficou ali o dia todo, curando, ensinando, ajudando as pessoas. Aí no fim da tarde os discípulos vieram, essa parte nós comentamos há um mês atrás. Quando estava anoitecendo, os discípulos se aproximaram dele e aconselharam, deram um conselho para Jesus. Jesus, a gente está no meio do nada e está ficando tarde. Despede o povo, manda eles embora, para que saiam e consigam o que comer nas cidades. O que os discípulos sentiram parece um gesto nobre e talvez tenha sua nobreza. Os discípulos ficaram com dó daquelas pessoas. Falaram: Jesus, olha, eles já estão aqui desde cedo, já é final da tarde, está todo mundo com fome, manda eles embora, né? Para que eles possam comer, vão para a cidade e resolver o problema deles. Quer dizer, eles sentiram dó. Dó é diferente de compaixão, Jesus se compadeceu deles. Bom, quando a gente sente dó, geralmente, a gente dá uma ideia para alguém. Você vê uma necessidade, você fala: puxa vida, alguém precisava resolver isso. Não é assim que a gente faz? Você chega aqui na igreja e fala assim: puxa vida, precisava arrumar esse jardim aqui da frente. Alguém precisa dar um jeito de arrumar esse jardim. Alguém precisa melhorar esses ar-condicionados, aqui está calor, aqui, e aí eu tenho uma frase que eu uso há muitos anos, alguns amigos até repetem, que eu digo assim, que alguém é o mesmo que ninguém. Alguém é o mesmo que ninguém. Se você achar que alguém tem que fazer alguma coisa, é a mesma coisa que nada, é igual a zero, tende a zero, né? Quando você vê a necessidade, você tem que fazer alguma coisa. E é isso que Jesus fez. Olha como Jesus respondeu ao conselho deles, né? Eles vieram aconselhar Jesus. Jesus falou assim: Jesus, porém, respondeu: não há necessidade de despedi-los, de mandar esse povo embora.
vocês é que vão dar comida a eles. Você já tinha prestado atenção nessa afirmação? Desse jeito? Jesus falou para eles, vocês é que vão dar comida. E aí, na série passada, eu falei que, às vezes, o nosso raciocínio lógico bloqueia, né, o que Deus pode fazer. Mas, nesse contexto aqui, Jesus estava sendo claro, olha, apareceu a necessidade, resolve. Mais ou menos como se Jesus estivesse falando assim, que Deus usa, quando você percebe uma necessidade, provavelmente Deus está interferindo em você, pedindo para que você resolva aquela necessidade. É mais ou menos isso que a gente aprende com isso aqui. Os discípulos viram a necessidade e queriam se livrar daquilo. Jesus falou, olha, se vocês perceberam a necessidade, é hora de agir. É hora de agir, de dar o passo de agir. Então, quando você e eu percebemos uma necessidade, muito provavelmente é Deus falando no seu coração, da maneira dele, de que você precisa colocar a mão na massa, fazer alguma coisa por alguém ou por algo, ok? Bom, sequência da passagem aqui, vocês sabem. Jesus falou assim, bom, então, o que vocês podem fazer? Se vocês não conseguem dar comida para todo mundo, o que vocês conseguem fazer? Aí eles falaram, bom, a gente pode ir atrás do que a gente conseguir. Então, vão. Por que será que Jesus precisava dessa atitude deles? Jesus não podia ter falado assim, deixa comigo então, eu resolvo. Você acha que 5 pães e 2 peixinhos foi o que fez toda a diferença para que Jesus alimentasse 12.000 pessoas? Claro que não. Mas Jesus queria que os discípulos fossem atrás de resolver as coisas com o que eles tivessem condição de fazer. E eles foram e chegaram para Jesus e falaram, olha, Jesus, nós conseguimos isso aqui. 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Foi o máximo que nós conseguimos. Nessa hora, o que Jesus fez? Eu falei isso há um mês atrás. O que Jesus fez nessa hora? Vamos ler o versículo? Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, orou e abençoou o pão. Olha, presta muita atenção. Partiu e entregou tudo aos discípulos. O que Jesus tinha falado lá atrás? Vocês vão dar comida para esse povo. O que Jesus fez? Vão tentar resolver o problema. Na medida que eles foram, fizeram algo, Jesus olhou para o algo que eles tinham feito, abençoou, e eles mesmos distribuíram aquele mantimento, aquela comida para 12.000 pessoas. A questão é, em resumo, você faz o que você pode fazer e confia em Deus para que Ele faça o que só Ele pode fazer. Essa é a nossa questão. Você faz o que está ao seu alcance. Foi assim que Jesus lidou com os discípulos dele, aqueles discípulos amados. Você faz o que está ao seu alcance. E aí deixa Deus fazer o que só Deus faz. Se é para multiplicar, Ele multiplica. Se é para desenvolver, Ele desenvolve. Se é para conseguir mais ajuda, Ele consegue. Mas você e eu precisamos fazer o que está ao nosso alcance. Terminada a refeição, Ele insistiu que os discípulos entrassem no barco e fossem para outro lado, enquanto Ele despedia o povo. E todo mundo estava, de boca aberta com o que Jesus tinha acabado de fazer. E aqui, só mais uma observação nesse texto. Acabou, todo mundo comeu, as multidões foram embora. Jesus falou, olha, pega o barquinho e vão atravessar o mar, depois eu encontro com vocês. E o que Jesus foi fazer essa hora? Em seguida, subiu a uma montanha, onde pôde o quê? Ficar sozinho e orar. E Jesus ficou ali até tarde da noite.
Se Jesus precisava ficar sozinho com Deus para se reabastecer, que dirá eu e você? Remetendo lá ao nosso 2º capítulo, disciplinas pessoais, você vai ter coragem de achar que você vai passar a semana, você não precisa ficar sozinho com Deus, se o próprio Jesus precisava desse tempo a sós com Deus para reabastecer, para aprender, para ouvir, para reclamar, para falar tudo, abrir o coração dele com Deus? Então nós precisamos disso. Bom, saindo dali, eles foram com o barquinho. Muitos de vocês conhecem a história. Jesus, no meio da madrugada, saiu e foi andando sobre as águas encontrar com ele. Quando eles viram Jesus chegando, socorro, é um fantasma, ficaram com medo. E aí tem uma coisa importante nesse nosso assunto também. Foi a reação de Pedro, porque Jesus falou: olha, sou eu. Alguém se lembra o que Pedro falou para Jesus? Pedro falou assim, se você não lembra. Falou: Jesus, se é o Senhor que está me chamando, permita que eu vá até aí. Jesus falou: vem. O que a gente aprende com isso? Você vê uma necessidade, existe a necessidade, você não se sente capaz, a sua oração deve ser assim: Jesus, se é o Senhor que está me chamando, eu vou. Eu vou. Por que Pedro foi? Porque se era Jesus, ia dar certo. Se era Jesus que estava chamando, ia dar certo. Ele ia conseguir fazer uma coisa absurda, andar sobre as águas. Não está nem falando de separar um tempinho para ajudar, não. Ele fez uma coisa além da física. Ele andou sobre as águas. Porque era Jesus que estava chamando. Então, se você perguntar para mim, se algum de vocês perguntasse para mim: Paulo, quando você sentiu o chamado para participar, para criar uma igreja que fosse relevante, para pregar um tipo de mensagem compreensível para as pessoas, eu era um músico, um arranjador, conhecia a Bíblia, lia muito, mas eu era um músico. Quando Jesus me chamou e me mostrou a necessidade, Londrina precisa de uma igreja diferente, precisa disso. Vocês acham que eu falei assim: deixa comigo? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Falei: não, eu não sou o cara, eu posso ajudar. Eu toco guitarra lá, beleza. Mas não é comigo isso aí. Se você perguntar para muitas pessoas que estão aqui, se quando elas deram o passo de ajudar, de exercer um ministério pessoal, quando viram uma necessidade, falar: eis-me aqui, estou aqui, nós temos muitos voluntários nessa igreja. Acho que percentualmente, talvez a gente seja das igrejas que mais tem voluntário. Eu não tenho certeza desse número, mas a impressão que eu tenho é assim, porque muita gente aqui serve de coração nessa igreja. Mas muita gente também, como a Larissa fez durante um tempo, queria ficar quietinha ali e falar: não, eu estou vendo que isso aqui podia ser melhor, mas alguém vai fazer isso. O pastor, tem gente doente no hospital, com certeza algum dos líderes vai lá visitar essa pessoa. Tem alguém não sei aonde passando necessidade, alguém vai fazer isso. Tem gente precisando de comida, alguém vai cuidar dessa pessoa. Alguém igual a ninguém. Então, às vezes, algumas pessoas, alguns líderes se sentem sobrecarregados, porque precisam de ajuda, precisamos de ajuda sempre, em todos os ministérios que nós temos aqui, nós precisamos de ajuda, e às vezes você está relutando. E eu posso dizer com toda certeza, muitos de vocês aqui estão sendo desafiados, só não deram o passo ainda. Jesus está mostrando para você uma necessidade, está mostrando que precisa de ajuda, e você está relutando. Uma desculpa que a maioria de nós dá, é clássica, fácil, todo mundo já sabe o que eu vou falar, mas eu não tenho tempo. Não é isso? Eu aprendi uma coisa há muitos anos atrás: se você precisa que alguma coisa seja resolvida,
chama alguém ocupado para fazer. Você já tinha escutado isso? Se você precisa de uma coisa resolvida, bem feita, chama alguém ocupado. Porque geralmente, a pessoa que é desocupada, ela não vai fazer, porque ela nunca vai ter tempo. A pessoa ocupada tem tempo. Às vezes as pessoas me ligam, é curioso isso. Falo, pastor, eu precisava conversar, mas eu sei que sua agenda é corrida, não sei o que. Eu falo, não, vamos marcar. Se você já me ligou, você sabe disso. Eu sempre acho tempo. Sempre acho tempo. É porque eu tenho tempo? Não, porque eu faço escolhas. Eu faço escolhas. Então, tempo é uma questão de escolha. Então, não é uma boa desculpa. Então, assim, se você é muito ocupado, bem-vindo ao time. Todo mundo que serve aqui é muito ocupado. Tem gente que faz trabalho o dia inteiro, faz faculdade à noite, ainda passa o final de semana ajudando aqui. Muita gente faz isso. Muita gente tem filho pequeno, muita gente não está muito bem financeiramente, muita gente não está bem de saúde e está servindo. Por que você está relutando contra o chamado de Jesus? Eu quero encerrar esse momento mostrando para vocês que isso aqui não é um simples argumento. Eu quero chamar umas pessoas aqui que servem aqui na igreja, se eu conseguir ligar o microfone. Eu quero chamar aqui na frente, a única pessoa que eu não vou chamar aqui, que eu não sei onde está. Onde está a Lucy? Lucy. Você está aí, Lucy, já desço aí para falar com você. Mas eu quero chamar aqui o Carlos e a Saline, quero chamar a Raquel, o Balducci, quero chamar a Larissa, o João Vitor, o Tom, e depois eu falo com a Lucy. Eu escrevi para eles hoje, falei, eu vou fazer só 2 perguntas bem simples, vocês vão responder da forma mais simples que puderem também. E a primeira pergunta eu vou fazer para a Raquel. A Raquel serve em vários ministérios, atende, às vezes fala tem um GAzinho dela com crianças, com adolescentes, desculpa, viu, se falou criança, eu já vou apanhar lá fora. Com pré-adolescentes, adolescentes, e a pergunta é, quando você foi desafiada, você se sentia pronta, capaz? Estou tremendo, gente. Eu acho que no natural a gente nunca se sente 100% capaz de fazer. Principalmente quando é um assunto que envolve Deus, né? Que é um assunto tão sério, e transmitir isso para as pessoas, né? Mas eu creio que a partir do momento que a gente entende que quem capacita a gente é Deus e o Espírito Santo dentro da gente, a gente entende que a gente pode chegar a lugares muito mais longes. Então, a partir do momento que eu tenho a humildade de reconhecer que a minha capacidade é a minha total dependência de Deus, eu sei que Deus me capacita para aquilo que Ele me chamou, para eu fazer da melhor maneira possível. Amém. A segunda pergunta é se quando você está servindo, quando você está exercendo seu ministério, você sente que abençoa as pessoas simplesmente ou de alguma forma você se sente abençoada também? O ministério de Jesus era um ministério de servitude, né? Então, Jesus servia as pessoas e a Bíblia fala para a gente ser imitadores de Cristo. Então, a partir do momento que eu sirvo as pessoas, isso me acrescenta na minha vida pessoal com Deus e o meu pessoal com Deus se reflete também na minha maneira de servir. Eu aprendo a ser mais respeitosa, a ser perseverante, a ser humilde e, principalmente, a amar as pessoas da melhor maneira possível. Amém. Esse casal também, como todos os voluntários aqui, eu não ia chamar todo mundo, senão não ia caber aqui no palco. Mas é um casal muito especial também, que serve com as nossas crianças. E quando você foi desafiado, você se sentia pronto, capaz? E falou, deixa comigo, é nóis. Bom, eu estou na igreja desde 2016 e de início eu lembro que foi falado no culto, convidando ir no balcão para ver se a gente queria ser voluntário, né? A Sally me passou, deixou o nome dela e eu não deixei o meu, porque eu já pensei, eu estou sem tempo. Já não tenho tempo, falei, na época eu estava estudando, trabalhando, não tenho tempo. E ainda estou trabalhando, estudando, e quando a gente foi convidado a servir, eu topei muito por causa dela, que, sim, ela não me forçou a nada, mas eu
topo tudo que ela quer, né? Daí eu fui... Até casou, né? Relutei muito no início, quando eu estava servindo. Falava, isso não é para mim. Pensei, nunca levei jeito com criança. Falei, coitada dessas crianças. Mas, só que com o tempo eu fui servindo e eu percebi que Deus tocou muito no meu coração. E eu vi que o que eu estava fazendo era importante. E eu pensei muito isso que você falou, que realmente a gente sempre pensa, tem muitas pessoas que estão ali, por que eu vou servir se tem muito voluntário? Mas eu senti que era uma necessidade e deixei Deus conduzir. E assim, dos motivos que eu relutava era que eu não me sentia preparado, que eu queria assistir o culto, que eu precisava absorver mais para passar para as crianças, mas hoje eu não sinto falta de... às vezes eu perco o culto, a gente vê alguma coisa em casa, então quando dá... Uhum. E você sente que você também é abençoado, apesar de ser com criancinhas? Não sei se elas conseguem te abençoar de alguma forma. Sim ou não? Consegue. Elas sabem mais do que eu muitas coisas. Até fico... e isso a gente leva para a vida, né? Assim como a Raquel falou, muda o nosso jeito de ser na vida pessoal, no trabalho, com os amigos. O fato de servir muda a gente completamente. Deus tocou mesmo no coração. Amém. Você? Falou bastante, né? Eu não me sentia capaz, mas eu dei o meu nome, só que eu estou na igreja há muito tempo, então eu fiquei muito tempo sentada e esperando. E aí, quando falaram, a gente precisa de voluntário para as crianças, eu falei, está na hora de retribuir um pouco. Mas eu demorei bastante também, e não sei se era pela falta de tempo, acho que também por comodismo, mas na hora que a gente topou, que eu topei e chamei ele para topar também, foi assim, a gente não se sentia nem um pouco preparado. Por mais que eu estava ouvindo há muito tempo, também não me sentia nem um pouco preparada para lidar com criança. Não tenho contato com criança assim na minha rotina. Aí, na hora que eu vi, eu falei, não, vamos, porque o negócio é topar, se não der certo, a gente sabe. Mas não dá para sair, porque elas são demais, assim, eu já vou responder a segunda pergunta. Pode responder. Elas falam demais, assim, com a gente. A gente vê muito a obra de Deus nelas, porque a gente acha que vai lá falar alguma coisa, e aí chega lá, elas mostram para a gente que quem está fazendo é elas, e elas que ensinam a gente, e do jeito delas, mas elas aprendem e ensinam, é muito doido, elas sabem os versículos. Quando você acha que elas não estão aprendendo, elas estão falando o versículo antes de você começar. É muito legal, elas são, assim, abençoadoras. As crianças da capela são demais. Amém. Pode ser. Tá tudo certo. Eu fui convidada também, estou na capela, como eu já falei, bastante tempo. Aí a Kellen me convidou para assumir o ambiente das crianças de 6 a 10 anos. Óbvio que eu não me sentia, e às vezes eu nem me sinto até hoje capaz. Mas Deus capacita e foi encantador. No começo eu assustei, porque eu também não tinha esse convívio com as crianças dessa idade. Sempre me dei bem com crianças, sempre gostei muito. Mas é muita responsabilidade pregar para eles. Mas, na verdade, muitas vezes eles pregam para mim também, principalmente quando eles vão fazer o pedido de oração deles, que daí me quebra no meio. É a simplicidade que tem que ser, que a gente complica, né? Se você olhar pela perspectiva deles, você vê que é muito mais fácil, muito mais simples e muito mais cativante. Qual que é a outra pergunta? Eu falei? Se você é abençoada também, ou se você só abençoa. Não. Porque vocês que trabalham com as crianças são uma bênção para nós pais, né? A gente pode assistir o culto aqui tranquilamente, as crianças estão lá, bem cuidadas, estão aprendendo. Então, a gente tende a pensar assim, puxa, vocês são uma bênção, mas eu quero saber se isso, de alguma forma, retorna para vocês. Retorna, até mesmo, sem
falar de Deus retornando para a nossa vida, isso aí eu tenho assim muitas coisas para falar para vocês, que eu teria que gravar outro testemunho de 2 horas ali. Mas Deus tem trabalhado demais nas nossas vidas depois que a gente começou a servir aqui, de verdade. Se você quiser viver essa experiência, aceite esse convite ou dê seu nome ali. As coisas que Deus tem feito nas nossas vidas enquanto casal, enquanto família, são espetaculares, dá até nozinho na garganta. Mas o carinho que as crianças retribuem a gente, isso não tem preço. De correr, de abraçar, de falar, você vai ficar comigo lá hoje, você vai contar a história, e de compartilhar um momento que eles tiveram em casa. É demais, gente. É gratificante. Obrigada aí porque vocês convidaram a gente e confiaram, né? A gente acaba meio que repetindo o que os outros vão falando, porque é mais ou menos isso mesmo. Pelo menos quando me chamaram, nunca pensei, na verdade, em trabalhar com criança, embora tenha filhos. Não é uma coisa que eu imaginava que... Eu pensava em até atuar, fazer uma coisa na igreja, assim, trabalhando, servindo, mas nunca surgiu na minha mente com criança. E quando chamaram, quando a Larissa falou, eu fiquei meio assim também. Eu falei, vamos lá, né? E Deus vai preparando. Deus faz o que for preciso, né? É a obra dele, é só a gente se dispor. É isso que a gente precisa fazer, é se dispor. E é lindo de ver o quanto a gente é impactado com esse serviço. É maravilhoso, isso que eles estão falando aqui é pura verdade. Você é impactado quando você está estudando para apresentar para eles, porque você está lendo a palavra de Deus, você está sendo, né, recebendo do Espírito Santo. Você é impactado com as coisas que as crianças falam, com aquela pureza que ela está dizendo. Você é impactado no dia a dia, em coisas que você nem imaginava, que você estudou para apresentar lá para eles, você lembra, e o quanto que Deus vai trabalhando na vida da gente mesmo. Então, realmente, é maravilhoso. Levanta da cadeira e serve, que vale muito a pena, de verdade. Posso falar com a Lucy primeiro? A Lucy, todo mundo ama a Lucy aqui na capela. A Lucy é uma bênção em tudo que ela faz. A Lucy tem mal de Parkinson, tem um monte de limitação física e é das pessoas mais animadas e que mais ajudam nesse lugar. Não é verdade? Está todo mundo balançando a cabeça aqui. Ó. Você, quando foi desafiada pela primeira vez, ou segunda, ou 15ª vez, você se sentia capaz de fazer? Não, eu fui trabalhar com criança primeiro, né? Então, não, porque eu já era vovó, eu já tenho... Meus filhos tudo criados, meus netos são grandes, né? Eu falei, ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas foi muito legal. Eu trabalhei uns 4 anos, 4 ou 5 anos. E aí, agora, hoje, eu me aposentei. Porque também é difícil. Para mim é difícil, né? Porque eu não posso sentar com criança, não posso brincar, não posso correr, né? Eles podem me derrubar, inclusive, né? E eu fiquei um pouco de medo, assim. Mas, assim, foi muito gratificante. Tudo que eu faço aqui na capela é muito gratificante. E, inclusive, o cafezinho que vocês tomam ali, a Lucy que faz normalmente, viu? E você sente que quando você serve, de alguma forma você é abençoada também? Muito. Ou você só abençoa a gente? Porque você abençoa muita gente. Tem dias que eu não consigo andar, né? Mas eu venho. Eu gosto de ter compromisso, porque daí eu cuido do compromisso, sabe? Eu não costumo faltar. E aí, eu cuidando dos outros, eu cuido de mim também. Porque eu podia ficar muito bem em casa, né? Sem fazer nada. E aí, olha, é uma delícia. Eu não tenho nem explicação. Nem como explicar. É muito bom. Valeu, Lucy. A gente que te agradece, viu? Dedicação e o carinho. Bom, boa noite, de novo. Bom, quando eu comecei a servir, também não me sentia pronto. Mas Jesus colocou muito no meu coração que não tinha escolha. Eu tinha que servir. Né? Que a gente tem um livre-arbítrio, tem tudo, mas quando você entrega a sua vida para Jesus, é dele. Ele vai decidir, está decidido. Então, eu sabia que eu tinha que servir. Sabia que eu tinha que seguir adiante com isso. Sair de uma vida totalmente ao contrário da vida de servidão. Então, hoje eu sou muito feliz. Hoje eu sou feliz, na verdade. Então, não sinto que, quando eu estou servindo, eu estou fazendo só para o próximo. Né? Eu sinto que todo mundo que está ao redor, quando tem alguém servindo, todo mundo é servido. Quem está servindo, quem recebe, quem só passa por ali. Inclusive, isso aumentou muito a minha própria vontade de crescer em Jesus, crescer no conhecimento dele. E hoje o maior prazer que eu tenho é poder levar a palavra de Deus para quem for. Seja no transit, seja quando eu estou orando com a minha esposa em casa, seja quando a gente está conversando com alguém,
enfim, seja nas nossas atitudes, e servir transformou minha vida. É isso aí. Amém. Olá, eu sou o Tom. Eu jamais me senti preparado, né? E se perguntar agora, também continuo não sendo preparado, né? Por muito tempo eu fiquei travado na minha vida em termos de servir, porque eu pensei da maneira que a religião ensina a gente a pensar, né? Poxa, eu tenho tanta coisa pessoal desarrumada, tenho minha casa está tão bagunçada, né? Tem tanta gente melhor, a vida do outro ali está tão melhor, eu acho que ele vai, eu fico aqui, né, incentivando, torcendo para dar certo. Eu falo isso porque é a religião que ensina isso para a gente, né? Acho que a religião deixa a gente mais distante de Deus do que o próprio pecado, né? Que você não é inacessível, Deus. E respondendo a segunda pergunta, foi quando eu comecei a entender, e muito por influência desta igreja aqui, que a pedagogia de Jesus é o inverso, né? Você não tem que estar pronto. Jesus não fez assim com os discípulos, né? Ele chamou, falou: vem para cá. E tudo foi imediato, né? Ele juntou um monte de cara cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de mau costume, e falou assim: vem comigo. E os caras vieram com os defeitos deles, né? E no caminho que as coisas mudam, né? Então, quando foi que eu entendi que é no caminho que as coisas mudam, né? Não tem um curso preparatório, não tem um cursinho intensivão para você fazer para depois começar. Não, começa do jeito que você é, do jeito que você está, do jeito que eu sou. Eu sou cheio de defeito mesmo e estou aí. Amém. Eu estava com uma necessidade de servir para crianças carentes, de outras comunidades, de outros lugares. Então, eu comecei a orar nesse sentido. E não sabia para onde que eu ia. Tem lugar que ajuda muito. Eu queria um lugar que ajudasse pouco para eu servir de alguma coisa lá. E quando ela me chamou, não foi só para o Rua 10, foi para o Kid Mais também. Depois Deus falou assim: é isso que você estava querendo, é isso que você tinha que fazer. Eu tive essa certeza de que o que eu estava querendo era para servir aqui dentro da igreja e eu estava procurando fora. Então, às vezes, você quer ajudar muita gente de fora, sendo que aqui dentro está precisando muito. Então, vamos olhar Amém. mais ao nosso redor aqui mesmo, dentro da nossa comunidade, né? Amém. Isso aí. Ó, uma última pergunta geral, assim. Vocês todos estão com a vida ganha, tem tempo sobrando, tudo. É por isso que vocês estão servindo, né? Sim ou não? Hã? Não, né? Dá não. Então, gente, obrigado. Esses são alguns dos nossos voluntários representando todos os demais. Nosso desafio hoje é simples. A hora que você estiver passando ali, algumas pessoas vão te cercar e vão perguntar se você já serve em algum lugar. E você vai ficar um pouco acuado. Não, eles não vão te cercar. Mas o desafio é que você procure algum daqueles anfitriões que estão ali à entrada e faça um projeto para 2019. O ano já está acabando, talvez você não vá começar nada agora, mas dá o seu nome, fala assim: olha, eu estou sentindo que eu preciso fazer alguma coisa, eu estou acomodado, eu escutei a história deles aqui e de alguma forma isso me tocou, então eu acho que chegou o meu momento. Então faça isso, porque você vai ver, você vai experimentar o que essas pessoas estão experimentando, o que a gente experimenta quando serve, que é o cuidado de Deus com a gente. Com a gente. Quando você, é o que o Tom falou, a lógica de Jesus é meio contrário. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você retém, menos você tem. Então, Jesus nos ensina a andar com as mãos abertas, oferecendo. E aí, Ele tem a oportunidade de colocar as coisas nas nossas mãos também. Amém? Eu quero terminar com uns versículos aqui para você levar com você. Primeiro lá de Mateus, o próprio Jesus falando: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor do que brigar ou do que competir. Desse modo, cooperando, né, vocês irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Olha a importância que Jesus está dando para essa cooperação, para você servir na casa do Senhor. O autor de Hebreus também fala sobre o nosso trabalho. Ele diz o seguinte:
Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstraram por Ele, pois vocês ajudaram os santos e continuam ajudando. Olha que impactante que é isso. Deus não está distraído. Deus não está distraído, Ele não é injusto, Ele não se esquecerá do seu trabalho. Pedro, por fim, aquele que saiu do barquinho, aquele que estava com Jesus na multiplicação dos pães, Pedro, lá na sua epístola, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, ele escreve algo muito significativo para todos nós. Ele diz assim: acima de tudo, amem uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. E ele diz: o amor resolve praticamente qualquer situação. Portanto, sejam generosos com os dons que Deus concedeu a vocês e permitam que os outros, que todos, participem desses dons, ofereçam seus dons a Deus e para as pessoas. Qual é a promessa disso? Assim, a brilhante presença de Deus se tornará evidente em tudo por meio de Jesus. Amém? Paizinho, nós, quando fomos chamados para a salvação, na mesma hora fomos chamados para o ministério, todos nós, sem exceção. E o Senhor disse: vão às nações, vão aos bairros e às nações longínquas, as perto, as favelas, e pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho. Foi esse o último pedido do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, aqueles aqui hoje à noite, que foram tocados de alguma forma, que sentem que poderiam estar oferecendo alguma coisa e não estão, que em nome de Jesus, o Senhor dê coragem para dar esse passo, e a capacitação nós já sabemos que vai vir do Senhor. Então o que a gente só precisa é a coragem de tirar o pé do barquinho e andar na direção de Jesus. Sair da zona de conforto e dar o primeiro passo sobre as águas. E aí, quando é o Senhor que chama, é o Senhor que capacita e o Senhor que realiza a obra. Nós cremos nisso e queremos todos ter essa consciência, Deus, e que o ano que está chegando, Pai, possa ser um ano onde todos possamos crescer cada vez mais no relacionamento com o Senhor, fazer crescer a nossa fé, e que uma das maneiras seja essa, servindo e amando o próximo, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana a todos, passe ali, deixe seu nome, semana que vem o final dessa série aqui. Vocês todos são convidados. Deus os abençoe.